Na tela, segundo Seminário Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ampliando os espaços de inclusão, acessibilidade e desenvolvimento social. Realização: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas, Visconde da Graça. Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, IFSU, Campus Pelotas, Visconde da Graça. Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias na Educação, IFSU, Campus Pelotas, Visconde da Graça. Parceiros: Programa Núcleo de Estudos em Ciências e Matemática, Escola Especial Professor Alfredo Dubi, Escola de Educação Especial Luiz Braille, Lavoro Produções. Apoio: FAPERGS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Temática: Inclusão laboral e escolar de pessoas com deficiências. Mediadora, psicóloga Lucila Siqueira. Palestrante, professor doutor Alexandre Marques. Então, com o professor Alexandre Carriconde Marques, doutor em Ciências do Movimento Humano, professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Tem experiência na área de educação física, com ênfase na atividade física e saúde relacionada para as pessoas com deficiências, atuando principalmente nos seguintes temas: atividade física, síndrome de Down, natação, atividades de aventura e outras deficiências. Abordará o tema Estilo de Vida Ativo para pessoas com deficiência. Alô? Bom, boa tarde a todos que chegaram depois do meu primeiro boa tarde. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre estilo de vida, né, e a criança e o jovem com deficiência, né? Claro que nesse entremeio também, né, a gente prepara a criança e o jovem para uma vida adulta, né, e hoje em dia também preparamos para uma terceira idade. Mas que tipo de preparação é essa? Né? Não adianta a gente aumentar a expectativa de vida, não adianta a gente dizer que essas pessoas estão vivendo mais, se a gente não se preocupar como essas pessoas estão vivendo. Na nossa área da atividade física, da educação física, né? E a gente sabe que esse terceiro milênio, dois são os grandes objetivos, né, a serem cumpridos. O primeiro está relacionado com a informação. Aqueles que tiverem a informação vão estar sempre um passo à frente. E o outro está relacionado com o estilo de vida, com a qualidade de vida, com mudança de comportamento, sejam esses relacionados com comportamentos ativos, melhoria da alimentação, diminuir fatores de risco. E dentro desse contexto, né, a criança, o jovem e o adulto, ou seja, a pessoa com deficiência, também vem sendo olhada, né, de uma forma diferenciada. Porque durante muito tempo, vamos ver se eu estou, isso, do lado certo, é o que eu tenho dito, né? Então a busca pela qualidade de vida tem sido, né, esse objetivo maior, né, para os cursos, ou melhor dizendo, para as profissões que trabalham hoje na área da saúde e também, né, na área da educação. A gente tem observado um aumento muito grande das oportunidades de educação, lazer, emprego, integração, e por consequência disso a qualidade de vida desses indivíduos também tem melhorado de uma forma significativa. Mas eu sempre digo assim, né, talvez falar para esse público aqui, a grande maioria, né, que são professores da área, que são pais, né, que são alunos, né, que são pessoas com algum tipo de deficiência, né, seja um pouco mais fácil. Mas eu sempre tenho me perguntado, né, principalmente quando a gente trabalha na academia, na universidade, né, que olhar, que tipo de olhar as pessoas, ou aquelas pessoas, os professores, profissionais de diversas áreas que nós estamos formando, têm sobre a deficiência? Como é que se enxergam hoje, né, trabalhando com crianças, com jovens, com adultos, com algum tipo de deficiência? A gente sabe que o preconceito, né, ele vem na maioria das vezes pela falta de conhecimento. E hoje a gente tem conseguido, de alguma forma, mudar um pouco dessa cultura
de que a pessoa com deficiência, né, de alguma forma, em função da sua deficiência, ele é um indivíduo incapaz, que não pode ser inserido no mercado de trabalho, que não pode ser inserido num esporte, que não pode ser inserido numa atividade física, que não pode estar inserido na escola, ou seja, em todos os ambientes sociais em que a gente permeia. Então, o que a gente tem visto, que esse processo inclusivo, e como o professor falou, a inclusão ela se dá em todos os ambientes. Ainda temos, às vezes, algumas perguntas que as pessoas relacionam muito inclusão com escola. Não, a inclusão ela na escola, não. Inclusão em todos os ambientes sociais, para todo tipo de pessoa, seja deficiente ou pessoa que não tem algum tipo de deficiência. E como eu disse antes, na primeira fala, para mim, a oportunidade é a palavra mágica, né? O direito de todos, a igualdade de condições, a oportunidade. Eu sempre digo que nós, professores, somos aqueles que ou vamos abrir as portas, né? Ou vamos ser aquele que vamos fechar as portas dentro do processo. Então, o nosso trabalho, né, é voltado na universidade para uma qualificação dos nossos alunos. Hoje, talvez, a nossa escola de educação física é uma escola, posso dizer com certeza para vocês, pioneira no Brasil, né? Desde 1994 nós temos disciplinas, né, que falam sobre pessoas com deficiência, sobre atividade física adaptada, esporte adaptado, claro que numa evolução, acompanhando esse próprio processo cultural de se enxergar as pessoas com deficiência de uma forma diferenciada. E de 2007 para cá, com a nova LDB, as nossas disciplinas passaram a ser obrigatórias. Ela deveria, por lei, ser obrigatória apenas no curso de licenciatura, mas lá nos nossos dois cursos, tanto de licenciatura quanto de bacharelado, as disciplinas voltadas à atividade física adaptada, né, ou à educação física adaptada, né, ela é obrigatória em todos os cursos. Então hoje, os profissionais que saem da nossa escola de educação física já saem com alguma visão, né, diferenciada sobre como vão receber essas crianças com deficiência, né, no seu ambiente de trabalho. Lá atrás, quando a gente começou, alguns alunos que faziam essa disciplina, né, entendiam que a gente tinha que ter uma receita de bolo para trabalhar com essas crianças, né, entendiam de que não era necessário, criança com deficiência tem que estar em lugar segregado, e a gente começou aos poucos, né, essa cultura começou a mudar. E quase que concomitante com isso, né, a mudança do estilo de vida, né? Então hoje a gente vê a pessoa com deficiência praticamente em todos os ambientes, com condições para trabalhar, todos possam desenvolver na atividade de trabalho. E vocês têm visto, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, também na área do esporte, e durante muito tempo pessoas que trabalham com palestras motivacionais se utilizaram, né, de imagens de pessoas com deficiência praticando esporte para tentar motivar, para tentar fazer e mostrar para as pessoas que realmente as coisas são possíveis de acontecer. Como eu já disse, a ideia atual não é ver a pessoa com deficiência em razão da sua deficiência, e sim em cima do potencial que ele tem para ser desenvolvido. Na mudança desse estilo de vida, a gente entende, né, conhecimento, atuação profissional, os conteúdos que nós vamos trabalhando e o processo inclusivo, né, vão ser a base para essa mudança desse paradigma e fazer com que a pessoa com deficiência adquira o que a gente chama na nossa área de um estilo de vida ativo. Então, o conhecimento vai nos dar uma diminuição desse preconceito, a atuação profissional, mais qualificados e competentes para atuarem, né, nessa área. Na nossa área, os conteúdos tanto de saúde quanto de esportes, obviamente englobados pelo processo pedagógico. E o processo inclusivo, que eu digo sempre que acontece nesses três ambientes, eu separo academicamente escola, né, e família. Obviamente os dois fazem parte do contexto social, mas quando eu falo academicamente, eu falo das questões sociais separadas da família, né, e da escola. Eu sempre digo assim, eu preciso aceitar e compreender, né, como é esse processo, como é que a pessoa com deficiência, né, vem se adaptando, né, à evolução que a gente vem tendo. E enquanto professor eu preciso aceitar e compreender para depois tentar convencer as pessoas de que isso é importante. Porque se eu não tivesse convencido e não acreditasse no que eu estou, melhor dizendo, se eu não compreendesse e aceitasse o que eu estou falando aqui, dificilmente eu ia convencer alguém de que isso é importante, de que esse trabalho é importante e que essas pessoas devem estar em todos os ambientes, né, possíveis. Hoje nós vemos imagens como essa,
né? Grande parte dessas imagens são dos nossos projetos. Esse aqui é uma imagem de internet, a gente ainda não chegou a tanto, né, em fazer com alguns dos nossos possam estar saltando de paraquedas, mas com certeza não vão faltar oportunidade, né? Então, trabalhos de mergulho, né, e as atividades de interação, né, o que a gente diz que dentro desses 3 contextos, né, família, sociedade e a escola, que eu coloquei educação física, nós temos facilitadores e barreiras para essa prática de atividade física. E na nossa área da educação física, eu vou falar um pouco mais me atentando assim, e aqui falando para os pais, né? Por isso que eu vou falar de família, porque eu acho que é muito importante no nosso contexto a participação da família, né? A participação da família no intuito de compreender, de entender, porque muitas vezes é lá na família que a criança ainda, né, pequena, tem os primeiros momentos de rejeição, tem os primeiros momentos em que a família, por não compreender esse processo, acaba tendo um espaço de tempo, e isso muda de família para família, né, de aceitação dessa criança, né? E aqui nós temos várias mães, pais, né, e sabem bem do que eu estou falando. Então isso aqui é uma foto, nós fomos há uns 4 anos atrás, fomos 2 vezes já fazer um raft com o pessoal, e a gente tem dentro de um bote aqui, né, um menino que tem síndrome de Down, né, o pai, a mãe e a irmã, uma mãe e outra menina com síndrome de Down, descendo a corredeira, né, e a família sentindo, né, qual é o potencial que ele tem. Esse grupo aqui, quando se apresentou a primeira vez lá no IFSU, eu tenho que me cuidar para não dizer escola técnica, quer dizer, eu sou mais antigo, né? A senhora, que escola técnica, professor? Não, IFSU. Né? Uma mãe disse para mim: Alexandre, eu não imaginava que o meu filho pudesse subir num palco e ser aplaudido por tanta gente. Muitas vezes a própria expectativa da família, ela é negativa quanto à participação do seu filho na atividade, né, diária, ou seja, em todas as atividades que ele pode estar fazendo. E a gente percebe que isso acontece naqueles primeiros momentos em que a criança é idealizada, nasce uma criança com deficiência, né, muitas vezes um sentimento de culpa, né, dos familiares, um sentimento de rejeição, né, passam num primeiro momento. Muitas vezes, né, acontece a separação em função da própria criança, da própria deficiência. Então a causa da separação, né, seria muitas vezes a própria deficiência da criança. Tempo de aceitação, medo, superproteção, falta de conhecimento, e eu acho que acaba subestimando. Só que eu também sou muito, né, otimista com relação a isso. Eu acho que isso mudou muito ao longo desses anos. A informação tem facilitado muito esse processo. A informação tem mostrado para os familiares que realmente isso aqui hoje não é uma preocupação tão grande, né? Então as pessoas têm, de alguma forma, adquirido esse conhecimento, né, num tempo bem menor. Surgindo as oportunidades, as descobertas, preparação para a vida, escola, sociedade, trabalho, né, e o próprio processo de envelhecimento. Então, algumas fotos nossas lá no rafting, pai e filho trabalhando junto. Uma foto como essa, bem pouco tempo atrás, a gente não via uma menina com síndrome de Down, casada com um rapaz com déficit intelectual, né, constituindo uma família, uma criança que não, nesse caso, sem nenhum tipo de deficiência. Há bem pouco tempo atrás, isso não seria possível. E ainda hoje, em lugares mais, cidades menores, que ainda há um certo preconceito, isso aqui também causa um certo espanto, né? Eu tive a oportunidade no ano passado de participar dos Jogos Paralímpicos, né, de Londres. E uma das coisas que me chamou a atenção logo no início, né, o número de crianças e famílias vendo os jogos, participando dos jogos, né? E isso me deu uma curiosidade. Aí fui buscar, ler informação, ver aquilo. Então, os organizadores dos jogos incentivaram muito, de diversas formas, ingressos baratos, crianças não pagavam, estimularam com que as famílias levassem os seus filhos, né, ao estádio olímpico, né, ao Parque Olímpico, para que tivesse essa interação, né, e vissem, né, os Jogos Paralímpicos, né, de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, isso aqui é um número muito grande de crianças, escolas, excursões, dentro das atividades dos Jogos, vendo as competições paralímpicas, né? E a gente entende também que a gente não deve deixar que essas incapacidades impossibilitem de reconhecer as suas habilidades. Então eu tirei algumas fotos e mostro os nossos alunos lá, né? E se esses alunos chegassem com 8, 9, 10 anos,
nas aulas de educação física e quisessem fazer essa atividade física. Se esses alunos quisessem participar de uma atividade de academia, um personal, né? Para os pais também, independentemente do tipo de deficiência que seu filho tiver, ele pode e deve fazer atividade física. Vou mostrar, nós temos alguns projetos, no final vou mostrar um filmezinho pequenininho de um projeto que a gente tem, né? Nós temos crianças com diversos tipos de deficiência, desde criança com pequena mobilidade até grande dificuldade de mobilidade, de comunicação, que participam das nossas atividades lá. O importante é que eles possam estar inseridos dentro desse processo, né? Se sentindo participantes, né? Com o intuito de se sentirem pertencentes, né? No sentido de pertencimento a um grupo, a um projeto que eles possam estar participando. Então, são vários tipos de deficiência, várias adaptações. Eu não tenho o braço para segurar, mas eu tenho a boca para segurar uma toalha, ou alguém pode me segurar, né? Não tenho as pernas. Desses 4 aqui, 2 são cegos, um homem e uma mulher obrigatoriamente é cego. Eu não sabia quem era, porque estavam todos de óculos escuros, mas a regra obriga que dos 4 remadores, 2 sejam homens, 2 sejam mulheres, e cada um deles, né, e mais 2 deles tem que ser deficiente visual. Tá? Então, o esporte tem demonstrado, né, o potencial que esses indivíduos têm. Aqui é o nosso grupo, aqui a maioria que dançou aqui está aqui. Né? Não são atletas, mas vocês veem a percepção. É só falar e tirar uma foto que os bracinhos já vêm para cima. Então, isso é um sentimento do próprio corpo. Isso é uma coisa que acontece muito. A grande maioria das pessoas, independentemente de serem deficientes ou não, praticamente não conhece o seu corpo. Só através da prática, da atividade física, da prática de um esporte, que a gente vai perceber. E esses jovens adultos aqui, eles têm essa percepção. Independentemente se a barriga é grande, se não é, eles aprenderam a gostar do seu próprio corpo, na medida em que tiveram oportunidade, foram estimulados na prática da atividade física, que refletiu com certeza, né, nas atividades de vida diária. Né? A maioria deles chegaram para nós individualmente, com os seus familiares. Grande parte deles, aí, mais da metade deles hoje trabalham em diversos locais, desde fábricas, escritórios, supermercado. Mais da metade deles vai para casa e volta, tem autonomia e independência para ir e voltar, né, do seu local de trabalho para a sua casa. Né? Então, isso a gente consegue também, com a nossa atividade, né, melhorar. O processo na escola, e eu sempre digo, né, que a inclusão ele não está relacionado apenas com os professores. Né? Na minha maneira de ver, ele vai do porteiro ao diretor da escola, em todos os ambientes, passando por todas, setor de orientação pedagógica, secretaria, pastoral, cantina, merendeira, colega, pais das outras crianças, que nos estudos que a gente tem feito e o que a gente vê, são uma grande barreira para esse processo inclusivo, né? E vem melhorando, né, acentuadamente. Né? Então, eu pergunto às vezes, o que faríamos com um aluno que conhece nossas aulas de educação física na escola? Né? Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos deixar ele de lado, ele vai apitar o jogo, ele vai segurar... Não, nós queremos que ele tenha, né, toda a chance de praticar uma atividade e que essa atividade, né, faça com que ele goste da prática esportiva, goste da atividade física, né, e que possa diminuir os seus fatores de risco, né, relacionados com doenças, né, crônico-degenerativas. Mas tem uma coisa que a gente sempre diz também, né, que essas crianças não precisam de professores bonzinhos. Deixa ele é o primeiro, ele pode, tudo para ele pode. Na verdade, nós não vamos estar preparando essa criança para espaço nenhum fora daquele ambiente. A mesma coisa quando eu digo lá nos nossos projetos, e às vezes as mães não entendem, que a palavra não, ela existe. O que não pode para um, não pode para outro. E muitas vezes eles vêm, né, do ambiente familiar, né, super protegidos, e quando entram no ambiente social, eles têm essa dificuldade de interagir, né, porque a palavra não faz muito parte do vocabulário. Então a gente conversa muito com as mães da importância de se ter os limites. E na atividade esportiva, na atividade física, a gente consegue. Na medida em que a gente trabalha com grupos, nós não trabalhamos individualmente, nós trabalhamos com grupos. Né? E a minha liberdade vai quando começa a ferir a liberdade do outro. Mesmo aqueles com grandes dificuldades motoras, né, podem e devem praticar esportes, né, melhorando a sua autonomia, independência, resgate de autoestima, melhoria da aptidão física, relações pessoais, equilíbrio emocional. Então, isso tudo um ambiente, né, de atividade física. E esse ambiente não precisa ser
numa academia, não precisa ser... Esse ambiente pode ser um ambiente da família, um ambiente da vizinhança, né, que ele possa sair para a rua, nos lugares que hoje dá para sair para a rua, que não são muitos, né, possa interagir com outras crianças desde pequeno, fazendo a sua atividade, buscando na atividade essa melhoria da sua qualidade de vida. E a gente tem observado um número muito reduzido nas escolas regulares, escolas comuns, né, mesmo que tenha aumentado, né, e a gente vê a cada ano nas escolas regulares esse aumento, né, das crianças com algum tipo de deficiência. O estilo de vida, né, eu estou falando um pouquinho rápido para ver se eu consigo fechar no tempo, né, é um conjunto de ações habituais que refletem atitudes, os valores e oportunidades individuais. Os meus objetivos, os meus valores são meus. Agora, eu preciso de oportunidades, né, para desenvolver, né, esse processo todo, para poder estar interagindo, né, em ambientes que me favoreçam essa prática. Nós temos hoje os grandes males do século, e é uma coisa que às vezes as pessoas que não trabalham com crianças, com pessoas com deficiência, acham, não, ele tem síndrome de Down, e ele tem síndrome de Down. Agora, se ele for uma pessoa, né, que não tiver um estilo de vida adequado, uma boa alimentação, certo nível de atividade física, ele vai estar sujeito também a adquirir câncer, problemas cardíacos, hipertensão, diabetes, né, obesidade, todas as doenças que qualquer pessoa que não tem deficiência também vai adquirir. E teoricamente, eles são mais predispostos, né, a esse tipo, porque são menos ativos, são mais obesos, né? Em pesquisas que a gente fez agora, não faz muito, nós avaliamos 2.480 pessoas com síndrome de Down. Na faixa etária dos 15 aos 17 anos, nós encontramos 88% de meninas na faixa de sobrepeso e obesidade. Isso é uma temeridade, né? Associada a esses níveis de obesidade, baixos níveis de aptidão física. O que reflete também, né, indivíduo que chega a ter 5 vezes mais chance, né, de adquirir algum desses fatores de risco do que uma criança que seja ativa ou que esteja na faixa da obesidade na normalidade. Como eu disse antes, né, a expectativa de vida ela aumenta muito. Hoje a gente já tem aqui na verdade, aqui não saiu, né, 2005 nós temos outra avaliação que já estão aqui nos 60 anos, praticamente nos países de primeiro mundo. No Brasil a gente não tem um censo que seja fidedigno, né, com relação à expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down, mas sabe-se que tem vivido, né, passa da faixa dos 50 anos, 55. E o que a gente quer? A gente quer um estilo de vida em que a atividade física seja valorizada na atividade de vida diária, né? A gente quer que aquilo que eles façam na atividade física, né, melhore para ele nas condições de vida, né, enquanto indivíduo, buscando saúde, felicidade, para que a gente tenha uma vida ativa. Porque a própria deficiência, ela já inicialmente reduz os níveis de atividade física, né, em razão de diminuição de status de saúde, diminuição de autoestima, aumento de risco de doença, aumento de obesidade e condições que são relacionadas ao estilo de vida também, né? Nós temos já algumas barreiras, né, que são as limitações físicas e os fatores externos. As limitações físicas elas estão propriamente relacionadas com a própria deficiência, né? Então, crianças que têm algum tipo de deficiência, né, que já têm doenças associadas, problemas articulares, hipotonia, pouca mobilidade. E associado a esses fatores externos, discriminação, superproteção, baixa qualificação profissional, falta de oportunidades, né, dificuldades de acessibilidade, seja ela pedagógica, né, ou estrutural, vão ter uma baixa aptidão, vão limitar suas habilidades e o que dificulta, de certa forma, a realização das suas atividades de vida diária. Facilitando essas práticas, a gente vai buscar novas estratégias, aumento de oportunidades, modificação do meio, melhorias das atividades oferecidas, e esse conjunto vão favorecer a participação nas atividades, em ambientes que sejam mais complexos, mais exigentes, e essas habilidades e conhecimentos vão se tornar mais complexas, que vão transferir também para as atividades de vida diária dele. A gente tem visto, né, uma diminuição do preconceito, né? A gente tem visto grande número de oportunidades e, por consequência disso, a melhoria do estilo de vida e, obviamente, né, uma condição melhor de qualidade de vida dentro desses indivíduos. A gente tem promovido, né, a atividade física nos ambientes de casa, na escola, na comunidade, no local de trabalho, para o transporte, né, porque a gente avalia a atividade física em 4 ambientes.
as atividades em casa, no trabalho, no transporte e no lazer. Então, esses 4 ambientes, de certa forma, esses indivíduos têm sido estimulados a melhorar a sua condição. A interação social em grupo, individual ou começando pela família, para que esses indivíduos se tornem indivíduos mais ativos. Dentro do nosso contexto, lá eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, né, do que a gente faz. Nosso trabalho começou em 94 com um grupo pequeno de crianças com deficiência visual, e aí em 97 nós começamos, não me perguntem por quê, eu faço força e não consigo me lembrar por que na época a gente escolheu em começar a trabalhar com síndrome de Down, né? E de lá para cá a gente desenvolveu um trabalho bem forte relacionado à síndrome de Down, tanto nos projetos de extensão quanto de ensino, né, e pesquisa. Mas, por força também da própria demanda e das oportunidades criadas, hoje nós trabalhamos com um número muito grande de deficiências. Até 2009 nós nunca tínhamos trabalhado com crianças autistas, né? E fomos obrigados a buscar conhecimento para poder atender a demanda. Hoje nos projetos que a gente atende mais de 65 crianças com autismo. Já desenvolvemos 2 teses de mestrado, 4 trabalhos de TCC e várias outras pesquisas que têm nos dado suporte para atender essas crianças. Não atendemos mais porque a gente não tem capacidade de gente, capacidade de ambiente física a gente tem. O que a gente não tem é quantidade de pessoas que possam estar trabalhando conosco. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente atende cerca de 280 pessoas, desde crianças a partir dos 6 meses na natação, até adultos, mas não tão velhos, na faixa etária dos 32, 33, em programas de esporte, né, com diversos tipos de deficiências e síndromes que a gente está tentando trabalhar, mas a gente não tem condição. São quase 35 alunos que trabalham conosco. Né? Há um tempo atrás a gente não tinha bolsa para esses alunos trabalhar. Hoje é uma chuva de bolsas em outros projetos, então a gente acaba não tendo condição de ter os alunos, porque a gente precisa. Uma atividade de piscina que a gente tem, se nós atendemos 10 alunos, 10 crianças, vamos dizer assim, dependendo do tipo de deficiência, nós vamos precisar de 11 até de 12 alunos para poder estar trabalhando. Se estivermos trabalhando com paralisados cerebrais, com autismo. Quando eu trabalho com outras deficiências que não tem tanto comprometimento, a gente consegue ter um número menor de crianças para poder estar desenvolvendo. Então nós resolvemos levar o nosso grupo para fazer um rafting, né, em Três Coroas. Isso foi a primeira vez em 2007. Né? Levamos um ônibus daqui e me chamaram de louco, mas como tu vai levar esse pessoal? Eu disse, não, se os outros vão, por que os nossos também não vão poder? Todo mundo foi lá de capacete, colete. Né? E por que isso? A gente começou também a perceber que as atividades de aventura são atividades que mexem um pouco mais com a adrenalina, que as atividades de aventura desafiam, né, eles muito mais. E esse estímulo que a gente tem dado para eles é um estímulo muito grande. Não só para eles, mas como as famílias, que eu mostrei para vocês ali, que acabam participando conosco e percebendo o potencial que os alunos têm. Né? Então, a primeira vez éramos cerca de 38, 40 pessoas. Na segunda vez nós já fomos com 2 ônibus, eram quase 70 pessoas, né? 6 barcos descendo lá. E pode perguntar para qualquer um deles, assim, foi um dia, né, inesquecível para eles. Então, as atividades de natação que a gente desenvolve, né, desde crianças com 6 meses, e não é essa limitação de idade, não é uma limitação em função da deficiência, é uma limitação em função do nosso clima aqui, que a piscina que a gente tem, ela não é uma piscina climatizada no ambiente. Então, às vezes tu está na água ali 32, 33, 34 graus, saiu dali, entrou no banheiro, está a 12 graus no banheiro. Então, para preservar as crianças, inclusive essas menores de 6, 7, 8, 9 meses, a gente procura cuidar, né, no tempo de inverno como esse nosso, que a gente teve temperaturas de 0 grau, então a gente procura preservar. Então, nós temos essas atividades de natação, com esses grupos, atividades que a gente faz de acampamento. Então, desde a primeira vez, desde 97, foi a primeira vez que esse grupo de jovens aí saiu e ficou um fim de semana fora de casa, sem a presença da mãe. Às vezes as pessoas, mas vocês são Universidade Federal, vocês têm isso. Não, o lugar aqui é emprestado, né? Essa lona aqui, a gente não tem aquele campo de futebol lá que o SESI tem, inflável, mas a gente tem uma lona de caminhão emprestada, 4 tubos de detergente, muita água em cima, e fazemos a mesma coisa. Então,
Mesmo quando a gente foi fazer o rafting, a gente fez almoço, galeto, churrasco para juntar dinheiro. As pessoas lá, os donos das empresas dos rafting, na primeira vez nos deram um desconto de 15%, de 50%. Na segunda não cobraram nada, cada empresa emprestou um bote. E assim a gente vai indo, né? O que a gente não pode é deixar de fazer porque não tem isso ou porque não tem aquilo. E isso, de certa forma, né, melhora, né, a condição deles enquanto pessoas. Muitos deles, quando foram acampar a primeira vez com a gente, né, nunca tinham visto um pato, uma galinha, uma vaca. E nós moramos numa cidade de interior. Então, estimular isso, levar isso para as crianças, e se a gente perceber isso, não custa nada. É muito simples da gente fazer. Em qualquer ambiente que a gente tiver, a gente consegue levar. Gostaríamos de levar ele para vários lugares, mas alguns nós não temos condição, né, financeira nem estrutural para isso. Então, são atividades que a gente faz na piscina. Gui, quem é esse cara aqui? Tá vibrando? Quantos anos tu tinha? Tu tá agora com quantos anos? Não lembro. Não. Quantos anos tu tá agora? 15, né? Aqui ele devia ter uns 3 ou 4. Então, é o Dudu aqui com a gente já há bastante tempo. Aqui, em 2009, nós tivemos um problema, que nem eu disse para vocês aqui, que faltou alunos da graduação para trabalhar. E a gente recém tinha começado um projeto com a Escola Braille, e não tinha como acabar o projeto. Então eu peguei desses maiores, os que eu entendia que tinham uma condição de entendimento daquilo que eles iam fazer, da responsabilidade de segurar uma criança, e passaram a trabalhar conosco lá na piscina como monitores, né? Então eles eram os professores, né? Isso para autoestima, para autoconfiança, né? Para eles se sentirem, né, realmente participantes desse projeto. Então trabalharam conosco lá como professores, monitores, junto conosco dentro desse projeto. Então as atividades de acampamento, esse aqui foi o primeiro acampamento que a gente fez. Vocês vão encontrar que a maioria dos que estavam aqui com 9, 8 anos de idade, né, acompanhando nesse primeiro acampamento aqui com a gente lá. Então, o nosso grupo de dança, né, esse grupo já dançou em vários lugares do Brasil, festivais, em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, né? Então, isso também, de certa forma, né, quando a gente vai nessas viagens, nós nos preocupamos em levar eles em desenvolver atividades culturais, levar eles em museus, pontos importantes das cidades, e mostrar para eles o que é isso, o que eles estão vendo, o que significa isso, para que a gente possa, de alguma forma, melhorar a condição cultural deles também. Então, aqui a Universidade um ano fez uma greve, e levaram os projetos todos para a rua, lá do mercado, e nós também fomos participar dessa atividade. E de 2009 para cá, a gente está desenvolvendo um programa chamado de Programa Segundo Tempo, talvez vocês já devam ter ouvido falar. A gente foi aqui na universidade, fizemos um projeto piloto de 2 anos, para determinar as diretrizes para que esse projeto pudesse ser desenvolvido em outras universidades. Então, a partir de 2011, mais 15 universidades têm núcleos que a gente chama de esportes adaptados, onde 70% das crianças têm algum tipo de deficiência, né? Pode ser menos, mas obrigatoriamente 30% das crianças não podem ter nenhum tipo de deficiência, né? Porque senão a gente estaria indo na contramão do processo inclusivo. Pode ter mais crianças sem deficiência. Por que 70%? Porque não meio a meio? Porque também o grande objetivo desse projeto é propiciar, né, espaço de práticas para essas crianças que têm deficiência. Porque nesse programa existem outros núcleos que são chamados de núcleos padrão, né, que tem mais 5 mil núcleos em todo o Brasil, e a ideia daqui a uns anos é terminar com esses núcleos adaptados e fazer com que as crianças estejam participando dentro dos núcleos com os outros. Se bem que nos outros núcleos também pode ter crianças com algum tipo de deficiência. Tá? Então aqui são atividades esportivas que eles fazem 3 vezes por semana, durante 2 horas. Nós temos também o que eles chamam de atividade complementar, né? Dentro desse projeto, 1 hora por semana nós escolhemos as atividades de artes, né? Vocês vão ver, depois eu vou passar um filmezinho para vocês entenderem um pouco melhor o que é isso. Então as crianças participam, os jovens, né? Crianças com paralisia cerebral, participam dessas atividades esportivas, né? Juntamente conosco. Quando a gente detectou, né, que tipo de atividade, a primeira atividade que a gente viu seria a atividade de desenvolvimento motor, porque a gente já partiu do pressuposto que a grande maioria deles tinham algum problema motor, seja de coordenação, de equilíbrio, de agilidade, né? Então a gente sempre desenvolve, 1 vez por semana também, atividade de desenvolvimento motor, e uma
vez por semana atividades de piscina. Então eles ficam com mais 2 horas para atividades de esporte, somando essas 6 que eles têm. Nesse programa aqui nós atendemos 100 crianças. Aí a participação deles, com os professores, jogos, bola, né? Nós temos lá na faculdade de 2010 para cá, nós temos uma equipe de basquete em cadeira de rodas, né? Onde nós temos 2 grupos, um grupo que a gente desenvolveu uma equipe de basquete, né? Que já está participando de campeonatos, e um outro grupo de menores, então são crianças com deficiência física, na sua grande maioria, que participam de atividades de basquete em cadeira de rodas, e mais adiante, quando crescerem, se quiserem passar para o grupo da equipe, vão estar participando também. Essa aqui foi a primeira partida que a gente jogou aqui em agosto do ano passado, uma partida fantástica, foi 9-8, nós fizemos uma cesta no último segundo de jogo, efetivamente, contra um time de Alegrete também, que a recém tinha começado. E talvez o nosso maior projeto, que vai começar agora no ano que vem, que é o Centro de Esportes Adaptados. Então nós estamos criando um centro de esportes que vai ter a capacidade de receber, né, pelo cálculo que a gente fez de crianças que nós temos aí com deficiência, nós temos um potencial para receber até 400 crianças, né, que vão ter atividade de goalball, ou que é um esporte unicamente para crianças com deficiência visual, o judô para cegos, a natação, o basquete em cadeira de rodas, a bocha paralímpica, que é para os paralisados cerebrais, e o vôlei sentado. Então esse projeto nós já estamos em contato com a rede municipal e vamos vir aqui na escola também oferecer, mas ele é um projeto de esporte que não visa única e exclusivamente o esporte de competição, muito pelo contrário, ele visa criar um espaço de prática esportiva. Independentemente se a criança tiver boa habilidade para ser um atleta, não nos interessa. Ele vai lá para praticar o esporte. E o objetivo maior é que ele goste de praticar esse esporte e depois na sua vida adulta ele continue entendendo que a prática da atividade física e do esporte é importante para a vida dele, né? Para a melhoria, para a modificação do estilo de vida e consequentemente a melhoria do estilo, da qualidade de vida dele. Então esse centro de esportes, a partir do ano que vem, ele praticamente vai estar começando a se desenvolver. Eu vou passar um filmezinho para vocês, que é desse programa que eu falei do segundo tempo. O ano passado o Ministério do Esporte veio aqui e escolheu o nosso núcleo. Eles estão num projeto de internacionalização desse programa. Vocês vão ver que vai ter os caracteres em inglês ali embaixo. E o nosso núcleo aqui de esportes adaptados foi escolhido para representar o Ministério juntamente com os outros que têm outros tipos de núcleos quilombola, universitário, indígena e o núcleo padrão. Então aqui a gente fala, mostra um pouquinho, e quando eles vieram filmar, assim, a gente teve uma sorte muito grande, que a moça que era da empresa, ela conseguiu captar bem a ideia daquilo que a gente tinha dito para ela que eram os nossos objetivos. Então vocês vão perceber assim, a importância das famílias, né? A importância da atividade física na vida de um dos jovens que eles vão entrevistar, para o grupo todo e a atividade geral em si, né? Esse projeto, aí já digo aqui para a Vera, para o pessoal aqui, ele está aberto, né? A gente trabalha com crianças de 12 até jovens com 19, com 20 anos, né? Então nós temos vagas, sempre está entrando e saindo gente, e todos os nossos projetos são gratuitos. A gente não cobra absolutamente nada, tá? Então as pessoas que quiserem colocar os seus filhos, né, que sejam aqui da escola, que tenham deficiência auditiva, quiserem participar, é só chegar lá nas terças, quartas, quintas e sextas à tarde, a partir das 2. Aí vai escolher 3 dias de atendimento, tá? Então quem quiser pode ir lá, enquanto a gente tem vaga, a gente vai estar sempre colocando, ok? E aí ele vai colocar esse filmezinho para vocês darem uma olhada. Eu acho que o esporte é importante porque une as pessoas.
comecei no hospital caminhando e saí de cadeira de roda. Bom, o Wagner eu conheci quando eu entrei no projeto em 2010, ele já participava, né? O Wagner tinha um tumor no cérebro. Aí depois de várias cirurgias, ele veio ficar... Ele perdeu a coordenação motora, totalmente ficou sem caminhar. E quando ele começou a fazer os exercícios no segundo tempo, aonde nós não temos muita diferença, né? No começo eu cheguei de andador, essas coisas não corria, não jogava bola, não jogava basquete. Eu conheço o Wagner como uma pessoa que ele se dedica muito, ele é muito dedicado, ele gosta muito de vir pra cá. Que a gente começou a ver a melhora dele, foi dentro do projeto Segundo Tempo. E agora não, agora eles pedem para correr um pouco aí, do meu jeito, assim, no meu estilo, mas corro. O nosso programa Segundo Tempo Adaptado aqui de Pelotas, ele atende cerca de 100 crianças. Aqui na universidade nós trabalhamos há 3 anos, né, com esse núcleo adaptado, voltado para crianças e jovens com deficiência e crianças também sem deficiência. O programa Segundo Tempo, então, além de todas as atividades que a gente oferece, é gratuito para as famílias mais carentes também. A maioria dos nossos alunos são de famílias carentes ou de classe média baixa, assim. Então, para eles, talvez seja a única oportunidade de estar praticando esporte. Então, as atividades que a gente trabalha aqui no núcleo, as atividades esportivas, são o basquete e cadeira de rodas, né, o basquete para não cadeirantes também. Trabalhamos as atividades do Tênis Júnior, que é um programa novo que o Ministério está oferecendo, atividades de natação, atividades de movimento motor, handebol, vôlei, futebol, além das atividades de artes, que é uma atividade complementar que o nosso núcleo optou por trabalhar com as artes. E lá tem 1 hora de aula de artes, onde eles recortam, onde eles pintam. Ali ele começou a ter força nas mãos e foi evoluindo. Cada dia a gente vê a evolução do Wagner. Eu entendo que a atividade física e o esporte ele é um meio, né, de transformação muito grande. Se a gente for fazer um link, não é porque são pessoas com deficiência, é que se a gente olhar a história, são pessoas que foram durante muito tempo menos favorecidas. Eu era obesa, agora não sou mais, eu já consegui emagrecer muito aqui. E eles não discriminam, entendeu? Se eles dão atenção igual, eu acho que isso aí é o principal. Hoje, o principal é que a gente não enxerga mais a criança com deficiência em razão da sua deficiência, e sim em cima do potencial que ele tem para ser desenvolvido. O programa, ele é espetacular, assim. Espetacular para nós, como profissionais, para os alunos, para os pais. Eu acho que os pais que passam pelo que nós passamos, que não deixam de lutar pelos seus filhos. Então, o programa Segundo Tempo tem dado essa oportunidade. Sem força de vontade não consegue nada. Se eu não tivesse força de vontade, eu não estaria aqui hoje. E a gente entende, claro, isso foi feito num vídeo por profissionais, mas o nosso projeto ele é muito simples, né? E não tem nada de muito diferente de qualquer outro tipo de atividade. É o que eu digo para vocês, a gente se preocupa em abrir as portas, a gente se preocupa enquanto universidade, né, enquanto uma instituição pública, de realmente transferir isso para a comunidade, para que as pessoas, né, possam usufruir disso. Eu sempre digo, às vezes eu sou muito mais extensionista do que pesquisador. Eu digo que eu sou pesquisador por obrigação e extensionista por prazer, né? Não adianta nada a gente pesquisar, um lê a minha pesquisa, o outro lê. Se esse conhecimento não chegar lá na ponta, se os nossos alunos durante a formação não tiverem essa oportunidade, se os pais e essas crianças não tiverem um ambiente, né, de prática, um ambiente concreto para que possam realmente se desenvolver. Então é nesse sentido que a gente busca. E a gente tem percebido com certeza que esse estilo de vida ativo tem melhorado significativamente, né, a vida dessas pessoas. O que a gente quer, né, é que cada vez mais o número de praticantes, né, de pessoas que se preocupem com atividade física, de uma alimentação mais adequada, né, ele aumente cada vez mais. E a universidade, com certeza, ela vai estar sempre aberta para esse tipo de atividade, para receber todos da mesma forma. Ok? Obrigado.